Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Retomamos aqui a transmissão da sessão de número 811 do nosso Conselho Superior da Defensoria Pública. Essa sessão havia sido suspensa ao final da manhã, início da tarde, quando enfrentamos dois processos que consistiam em exceções à pauta. Agora, seguindo na ordem do dia, nós temos 3 processos pautados. Eu queria ajustar aqui com os conselheiros e conselheiras em relação à ordem. Vamos iniciar pelo processo 2023. Apenas mais um minuto aqui, consulto se a gente pode chamar então a pauta, o processo, conselheira Mara, tudo bem? O processo 2023 0024097. Interessada, defensora pública Jaqueline Marcele Alves Amaral. O assunto é um pedido de liminar para reconhecimento de tempo de prática jurídica para o 8º concurso público de ingresso na carreira de defensor, de defensora pública. O processo tem como relator o conselheiro Rafael Camarão Trevisan. Houve uma vista da Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos e, na sequência, uma vista da 2ª Subdefensoria Pública Geral, razão pela qual passo a palavra de imediato à conselheira Mara Ferreira. Boa tarde a todas e todos. Trata-se de pedido formulado pela defensora pública Jaqueline Marcele Alves Amaral, a fim de que este Conselho Superior declare o preenchimento dos requisitos necessários para ingresso na carreira de defensor público, especialmente no que diz respeito ao tempo de prática jurídica com pedido de liminar. A interessada judicializou a decisão da presidência da banca examinadora do 8º concurso, que desclassificou do concurso por não ter comprovado os 3 anos de prática e obteve decisão liminar que garantiu a realização da prova e sua posse. Sustenta a interessada que o requisito da exigência de 3 anos de prática jurídica estaria cumprido, motivo pelo qual requer o reconhecimento administrativo do período por este colegiado, em detrimento de ação judicial ainda pendente de julgamento que se encontra no Supremo Tribunal Federal. Por fim, aduz a interessada que a posse do 8º concurso foi postergada em razão da pandemia de Covid-19 e que, na data efetiva da posse, contava com quase 4 anos de prática jurídica. Assim, entende que o requisito de tempo de prática jurídica estaria devidamente cumprido, devendo ser considerada a data da posse como termo final do período, e não a oportunidade da inscrição definitiva. Sustenta interessada, da mesma forma, a necessidade de que o tempo de estágio antes do bacharelado seja considerado para o cômputo do termo de tempo de atividade jurídica. Inicialmente, é essencial destacar que a Emenda Constitucional 80 de 2014, ao determinar a aplicação à Defensoria Pública do regramento previsto no artigo 93 da Constituição Federal, impôs que fosse considerado apenas o tempo de atividade jurídica exercido após o bacharelado, como expressamente consta do inciso 1 do artigo 93 da Constituição. Inclusive, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, ao julgar a ADI 3.460, em que foi decidida a impossibilidade de caracterização de atividade jurídica antes da colação de grau. Tendo em vista a aplicabilidade imediata e eficácia plena da norma constitucional, a deliberação do Conselho Superior número 10 de 2006, devidamente alterada, regrou o tema na Defensoria Pública, estabelecendo expressamente que o tempo de prática jurídica somente pode ser considerado após a colação de grau. No mesmo sentido, o edital de abertura do 8º concurso de ingresso na carreira de defensor público do Estado, que regrou o certame de acordo com o texto constitucional vigente, previu nos itens 2.1, item E e 2.1, que são requisitos para inscrição no concurso, nos termos da Lei Complementar 988 de 2006,
com suas alterações posteriores e da deliberação CSDP 10 de 2006, contar com, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica devidamente comprovada. E o item 2.1.1, para fins do dispositivo na linha E do item 2.1, considera essa atividade jurídica desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em Direito. Com relação ao termo final para cômputo do tempo de prática, do mesmo modo, as emendas constitucionais número 45 de 2004 e número 80 de 2014, bem como a decisão do Supremo Tribunal Federal na DI 3.460 já mencionada, estabeleceu como marco temporal final a comprovação dos requisitos editalícios a data da inscrição nos concursos para as carreiras jurídicas que possuem como paradigma o artigo 93 da Constituição Federal, a fim de trazer segurança jurídica ao tema. Não há como se aplicar, portanto, o entendimento de que o requisito do tempo de prática jurídica deva ser considerado como cumprido na data da posse. Inclusive, esse entendimento foi pacificado no julgamento do tema 509 de repercussão geral do STF. Diz a tese: a comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso 1 do artigo 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público. Também não há como se afastar a aplicabilidade da tese exposta à Defensoria Pública, pois, como já dito, após a emenda constitucional número 80, houve alteração na redação do artigo 134, parágrafo 4º da Constituição Federal, o qual estende a aplicação do artigo 93 à instituição no que couber. Importante ressaltar que a expressão no que couber traz íncita a aplicabilidade direta da maioria das regras neste expressas, permitindo que o artigo 93 estenda seus efeitos para a Defensoria Pública e outras carreiras, como também ocorreu, vale dizer, com o Ministério Público. Assim, pelo princípio da simetria constitucional, foi conferido à Defensoria os mesmos princípios e regras mínimos concedidos pela Carta Magna ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, com o intuito de fixar as bases essenciais ao exercício funcional independente, livre e qualificado dos defensores públicos. Tratando-se o Poder Judiciário de função de Estado e fração de poder estatal e o Ministério Público e a Defensoria Pública de instituições essenciais à Justiça, natural que as três exijam os mesmos requisitos para ingresso nas suas carreiras, bacharelado em Direito, com os requisitos mínimos de ingresso iguais, tendo em conta ser de interesse do constituinte que profissionais com experiências similares atuem nas diferentes áreas do sistema de justiça. Analisando-se a ementa do venerando acórdão proferido no recurso extraordinário 655-265, já acima transcrita, e que deu contornos finais ao tema 509 de repercussão geral, não contempla exceção ou infirma a tese ali exposta. Aliás, ao contrário, reitero o STF o entendimento fixado na DI 3.460. O voto condutor, inclusive, reforça a tese de que os requisitos devem ser preenchidos na fase de inscrição definitiva, mesmo em casos de suspensão de concurso, o que não é o caso da interessada. Veja essa fundamentação utilizada no voto condutor do acórdão de relatoria do ministro Edson Fachin. É que, quanto ao caso concreto retratado no recurso extraordinário, concordo com o relator no sentido de que, se paralisado o certame, segundo consta nos autos, e ao menos em relação à candidata, na fase de inscrição definitiva, de forma que a candidata neste lapso temporal completou o triênio necessário da atividade jurídica privativa, não há como prover o apelo da União. Na espécie, mesmo adotando a tese vigente à época e agora reafirmada, a candidata completou o triênio durante o termo final, inscrição definitiva, porque beneficiada por decisão judicial que previa esse efeito. Diante disso, não prospera a pretensão da União no caso concreto. No caso dos presentes autos, a fase de inscrição definitiva ocorreu antes da realização da prova oral, tendo a interessada obtido sua inclusão mediante decisão judicial, e o resultado final do concurso foi homologado pelo Conselho Superior na sessão de número 628, em 11 de janeiro de 2020. A pandemia de Covid-19, sustentada pela interessada, não suspendeu a fase de inscrição definitiva do concurso, mas tão somente a posse do restante dos candidatos aprovados, visto que parte dos candidatos foram empossados em março de 2020, já devidamente habilitados. Assim,
é se reforçar que a interessada não possuía, conforme determina a tese 509 do STF, 3 anos de prática jurídica na fase de inscrição definitiva. Portanto, eventual demora na concretização da posse não tem o condão de alterar o requisito para que seja considerado como termo final a data da posse. Ademais, não é o caso de se considerar o suposto precedente trazido pela interessada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque o regulamento e edital do mencionado concurso prevêem regras diversas, conferindo ao Conselho Superior daquele órgão a atribuição de analisar recursos acerca dos indeferimentos das inscrições definitivas. Trago por clareza o dispositivo do regulamento do concurso de número 36 de ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Decorrido o prazo para cumprimento dos requisitos destinados à inscrição definitiva, serão os respectivos procedimentos apreciados pela comissão de concurso. Parágrafo 1º. Os candidatos cuja inscrição definitiva houver sido deferida terão seus nomes publicados no Diário Oficial Eletrônico do MP do Rio de Janeiro, ao lado dos respectivos números de inscrição. Parágrafo 2º. A decisão que indeferir a inscrição definitiva também será publicada no Diário Oficial Eletrônico do MP-RJ, com indicação apenas do número de inscrição do candidato. Parágrafo 3º. Da decisão referida no parágrafo anterior, caberá recurso, com efeito suspensivo, para o Conselho Superior do Ministério Público, no prazo e nas condições previstas no artigo 7º deste regulamento. Como se vê, assim como aqui, compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro deliberar sobre concurso e há, além disso, previsão expressa em lei da competência do Conselho Superior daquele órgão de julgar recursos contra indeferimento de inscrição. Assim, o regulamento editado prevê essa competência expressa, como não poderia ser diferente. No caso, a suspensão do julgamento dos recursos contra o indeferimento da inscrição definitiva do concurso ocorreu exatamente nesta fase, sendo postergado o termo final de aferição dos requisitos. Como acima esclarecido, não foi o que ocorreu no caso do 8º concurso da Defensoria, que não teve qualquer suspensão de julgamento de recurso administrativo na fase de inscrição definitiva, visto que, conforme entendimento do Conselho Superior via deliberação CSDP número 10 de 2006, a própria banca examinadora competia ao exame recursal. Seria possível ao Conselho Superior regulamentar que a competência recursal contra as questões envolvendo o concurso coubesse a si, e não à banca examinadora. Isso, aliás, já ocorreu no passado, conforme se vê do revogado artigo 2º, inciso 6º da referida deliberação. Como se vê, por vontade do próprio Conselho Superior, em 2009 essa competência foi alocada na banca examinadora, sem a previsão de eventual recurso para julgamento pelo Conselho. Ou seja, o paralelo com o Ministério Público do Rio de Janeiro não se aplica, seja por haver lá previsão expressa em lei e regulamento acerca da competência recursal do próprio Conselho Superior, seja pela ausência desta previsão na deliberação CSDP de regência por aqui, por vontade do próprio colegiado. Por fim, o argumento de que a ausência de previsão específica de data para etapa de inscrição definitiva no edital traria insegurança jurídica e imprevisibilidade aos candidatos, o que impediria que fosse exigida a comprovação dos requisitos nesse momento do certame, respeitosamente não se sustenta. É que nem mesmo quando vigorava o entendimento pela aplicação da súmula 266 do STJ, em que os requisitos seriam demonstrados no momento da posse, exigia-se prévia indicação, já no edital de abertura do concurso, de cronograma detalhado ou data para que o concurso fosse finalizado, e nem por isso se cogitava de imprevisibilidade ou violação dos deveres por parte da administração pública. Por todo exposto, voto pelo indeferimento do pedido, pois não assiste razão interessada em virtude de as normas constitucionais vigentes e a tese 509 do STF serem claras quanto ao tempo de prática e momento de aferição do triênio. É como voto, submetendo minhas considerações ao crivo deste egrégio conselho. Obrigado, conselheira Mara. Então, processo em discussão. Parece que temos, salvo engano, um primeiro inscrito aqui, conselheiro Luiz Felipe. Boa tarde, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheira Mara, pelo voto, agradeço também à associação pela contribuição que teve no avanço dessas discussões. Presidente, essa matéria ela é relevante, ela eventualmente pode repercutir
em outros certames, em outros concursos, incluindo o próprio 8º concurso, presidente. Mas eu sou relator do estágio probatório da requerente, e no estágio probatório não há qualquer conduta desabonadora, qualquer informação de eventual descumprimento dos deveres funcionais por parte dela. Ao contrário, há manifestações elogiosas. Parece-me correto, e aqui divergindo em parte da conselheira Mara, que o Conselho Superior se pronuncie favoravelmente ao requerimento da interessada. A única ressalva que faço é com relação ao fundamento desse pronunciamento favorável do Conselho Superior, porque a colega já está aí há 2 anos no exercício do cargo, está confiando na Defensoria Pública, ela está sub júdice, é verdade, a questão está sendo discutida, está em pauta, se eu não estiver enganado, para os próximos dias. Então, presidente, reconhecendo o valor da defensora pública interessada, da colega Jaqueline, eu encaminho de maneira diferente da conselheira Mara, para que o Conselho Superior se pronuncie favoravelmente ao pedido, mas exclusivamente no caso concreto, sem avaliação abstrata das normas aplicadas envolvendo a questão do tempo de prática jurídica. Portanto, eu voto pelo acolhimento da proposta da colega Jaqueline, para que no caso concreto, na avaliação desse caso concreto, e exclusivamente desse caso concreto, e em razão dela estar exercendo suas funções há 2 anos, presidente, e com manifestações favoráveis pelo reconhecimento da qualidade do trabalho, eu voto pelo acolhimento do pedido e continuidade do estágio probatório. Obrigado. Então, registrado aqui também o voto oral do conselheiro Luiz Felipe Fagundes. Conselheiros, conselheiras, eu vou só consultar, aproveitar, conselheiro Luiz Felipe, para poder encaminhar aqui a discussão. Me parece, conselheiro relator, conselheiro Rafael Camarão, que foi o primeiro a apresentar voto nesses autos, que o conselheiro Luiz Felipe, então, traz um encaminhamento divergente, no sentido de conhecer o pedido, mas no mérito dar provimento a ele em razão da interpretação de que há um fato consumado, ou seja, essa situação jurídica se consolidou pelo decurso do tempo. Então, queria consultar a Vossa Excelência, que apresentou o voto original, para saber se mantém seu voto. Não vejo aqui outras pessoas inscritas para que a gente possa encaminhar a votação. Presidente, na verdade, a minha manifestação inicial era exclusivamente a respeito do pedido de liminar, e aí eu propunha uma conversão em diligências, e não chegava a adentrar ao mérito. E me parece que o voto encaminhado hoje pelo conselheiro Luiz Felipe já dá um passo adiante e soluciona a questão de uma maneira muito mais adequada do que aquela que eu mesmo tinha imaginado na condição de relator. Então, eu retiro o meu voto para aderir ao encaminhamento do conselheiro Luiz Felipe. Então, com isso, ficam aqui 2 votos. Agradeço o registro, mais uma vez, conselheiro Rafael Camarão. Ficam 2 votos aqui. O voto do conselheiro Luiz Felipe, então, encampado pelo relator também, e o voto da conselheira Mara, de modo que vou passar, conselheiros e conselheiras, a votação nominal, iniciando pelo conselheiro relator, conselheiro Rafael Camarão. Então, o conselheiro Camarão segue no voto que encampou do conselheiro Luiz Felipe, né? Sim. Vou tratar, conselheiro Luiz Felipe, tudo bem? Como voto do relator, ou de Vossa Excelência? Sem problemas, Excelência. Então, conselheiro Rafael Camarão segue seu voto. Conselheiro Davi Depiné. Boa tarde a todas, a todos. Eu acompanho o voto da conselheira Mara. Obrigado, Davi. Conselheiro Luiz Felipe. Eu voto com o meu encaminhamento de hoje, presidente. Obrigado. Conselheira Mara. Eu mantenho meu voto. Obrigado. Conselheiro Júlio Tanoni.
Presidente, eu vou aderir ao voto da conselheira Mara, mas por outros motivos. Eu entendo, como já manifestei em processo pretérito a esse, que não caberia ao Conselho a atribuição da análise desse pedido. Então, coerente com a manifestação e o posicionamento anterior de voto anterior, pelo meu voto, eu deixarei de conhecer do requerimento nessa ocasião e não sem analisar o mérito do pedido. A gente tem na sequência, acho que conosco aqui, cumprimentaram, sei que está num período especial de vida, conselheiro Leonardo Scófano, então deixo aqui meu cumprimento especial, uma alegria ter sua presença, mesmo que formalmente afastado, regularmente participando dessa sessão do Conselho, seja bem-vindo aqui, tem a palavra. Presidente, agradeço os cumprimentos, realmente é um momento especial da minha vida, estou dando a devida atenção para minha filha, para a Sofia, que acabou de nascer, mas tentando contribuir, participar de alguma maneira aqui na sessão do Conselho. Então, neste caso, eu acompanho o voto do conselheiro Luiz Felipe. Obrigado, conselheiro Leonardo Scófano. Na sequência, conselheiro Rafael Português. Boa tarde, senhor presidente. Parabenizando o conselheiro Leonardo pelo nascimento da Sofia, mas me manifestando aqui, acompanhando o voto do conselheiro Luiz Felipe. Obrigado, conselheira Patrícia Oliveira. Obrigada, presidente. Voto com a conselheira Mara. Obrigado, conselheiro Alan Ramalho. Boa tarde, voto com o conselheiro Luiz Felipe. Obrigado. Então, o voto do conselheiro Luiz Felipe. Faltou conselheira Érica e conselheiro Leonardo, né? Conselheira Érica. Eu voto com o conselheiro Luiz Felipe. Obrigado. Conselheiro Leonardo de Paula. Agradeço, presidente. Eu também voto com o conselheiro Luiz Felipe. Então, fica aqui vencedor o voto do conselheiro Luiz Felipe, endossado pelo conselheiro relator, que a ele aderiu. Aqui vencidos, então, a conselheira Mara, conselheiro Davi, conselheira Patrícia, conselheiro Júlio e a presidência. Então, fica aqui esse registro, de modo que passamos, na sequência, o processo, conselheira Érica, 2023-00-19-219, interessada a primeira Subdefensoria Pública Geral do Estado, assunto proposta de distribuição de cargos de defensoras e defensores públicos, visando a expansão institucional. Esse processo teve tem como relator o conselheiro Luiz Felipe Fagundes, teve uma primeira vista dos conselheiros Rafael Camarão e Júlio Tanoni, uma segunda vista agora da conselheira Érica e da terceira subdefensoria. Então, consulto, Patrícia, posso começar pela conselheira Érica, e na sequência passo a palavra à terceira subdefensoria. Obrigado, Érica, boa tarde. Obrigada. Trata-se de proposta de expansão formulada pela primeira Subdefensoria Pública Geral com a finalidade de destinar os cargos que serão providos com o encerramento do 9º concurso de ingresso na carreira de defensor e defensora pública. A proposta prevê os locais de atuação e atribuição de 70 cargos com provimento efetivo e mais 20 cargos para o projeto Defensorias de Atuação Estratégica. Em 22 de setembro de 2023, o conselheiro relator votou pela abertura de consulta pública para coleta e manifestações pelo prazo de 30 dias úteis, antes que o Conselho Superior estabeleça o cronograma de discussão e delibere sobre a proposta. Os conselheiros Rafael Camarão e Júlio César Tanoni pediram vistas. O voto de vista do conselheiro Rafael Camarão, apresentado em 10 de novembro de 2023, propôs a conversão do processo em diligências para que a primeira Subdefensoria Pública Geral apresentasse informações a fim de qualificar a discussão pelo Conselho Superior e pela própria carreira. O conselheiro Júlio César Tanoni votou pela deliberação do cronograma proposto pelo relator, abrindo-se consulta pública com prazo de 15 dias, bem como se manifestou pela criação de núcleos, coordenadorias e 8 cargos de tutela coletiva. Filio-me ao voto vista do conselheiro Rafael Camarão para converter o processo em diligências, a fim de que a primeira Subdefensoria Pública Geral apresente as informações por ele enumeradas. Proponho, em adendo ao voto vista do conselheiro Rafael Camarão, que também sejam encaminhadas as seguintes informações. 1. População total
índice Gini, IDHM, número de domicílios até 3 salários mínimos, CDPs, fundações, casas e penitenciárias de todos os foros/comarcas do Estado de São Paulo. 2. A lista de defensorias com atribuição infância e juventude, civil e infracional, divididos por unidade regional da Defensoria Pública. 3. A lista de varas da infância e juventude, ainda que com competência cumulativa, em que há atuação direta da Defensoria Pública. 4. A lista de varas da infância e juventude, ainda que com competência cumulativa, de comarcas que tenham unidade da Defensoria instalada, mas em que não há atuação direta da instituição. 5. A lista de varas da infância e juventude, ainda que competência cumulativa, de comarcas sem unidade da Defensoria instalada e sem atuação direta da instituição, divididas por entrância da comarca. 6. A lista de todas as unidades da Fundação Casa, destacando na mesma lista em quais a Defensoria Pública com atribuição natural para atuar em favor de adolescentes internados e em quais não há Defensoria Pública com atribuição natural. 7. A lista de todas as unidades penitenciárias do Estado, destacando na mesma lista em quais a Defensoria Pública com atribuição natural para atuar na defesa das pessoas lá presas e em quais não há Defensoria Pública com atribuição natural. 8. A lista de todos os CDPs do Estado, destacando na mesma lista em quais há Defensoria Pública com atribuição natural para atuar na defesa das pessoas lá presas e em quais não há Defensoria Pública com atribuição natural. 9. A lista de todas as unidades divididas por regionais com as seguintes informações: número de defensores previstos, número de defensores em exercício no cargo, não afastados, número de afastamentos por licença maternidade para administração superior, para coordenação de núcleo e outros tipos de afastamentos perenes, número de oficiais previstos, número de oficiais em exercício, número de estagiários de direito previsto, número de estagiários de direito em exercício, número de estagiários de pós previstos, número de estagiários de pós em exercício. Número de estagiários de nível médio previstos, número de estagiários de nível médio em exercício. Número de estagiários de nível superior previstos, número de estagiários de nível superior em exercício. Nesse contexto, é importante destacar que, durante a discussão da proposta orçamentária no Conselho Superior, enfrentamos algumas dificuldades significativas relacionadas ao envio dos dados pela Administração Superior da Defensoria Pública. Essas dificuldades tornaram a análise da proposta orçamentária mais desafiadora, uma vez que não tínhamos acesso a informações cruciais que nos permitiriam avaliar completamente os impactos financeiros, operacionais e estratégicos do orçamento proposto. Assim, a fim de facilitar a organização e análise das informações por este colegiado, proponho que todas as informações, além de juntadas ao presente processo, sejam encaminhadas por e-mail aos conselheiros e conselheiras através de planilhas de Excel editáveis. Como sugestão de organização das informações pela administração superior, a fim de facilitar a análise por este Conselho Superior, proponho o formato da planilha anexada ao presente voto. A planilha não esgota todas as informações solicitadas por este voto e pelo voto do conselheiro Rafael Camarão, mas traz apenas uma diretriz organizacional das informações. É como voto. Aí eu vou anexar ao SEI a planilha que eu elaborei, como eu expliquei na fala, né, dos conselheiros. O grande desafio da expansão é o cruzamento das informações para que a gente possa tomar decisões conscientes, né, e bem informadas, e para isso a gente precisa da visão do todo. Eu sei que as informações são muitas, porque estamos num estado, como eu disse, muito populoso, mas elas são necessárias para a gente pensar no modelo de defensoria pública que queremos, né, o nosso modelo de atuação, e para que a gente possa decidir com critério em quais comarcas vamos passar a ocupar e por quais motivos, né. Então, sem esse ranking, me parece um pouco difícil, né, sem o acesso a esse ranking, me parece um pouco difícil para este conselho votar a respeito dessa questão. Eu proponho também que as informações sejam encaminhadas por e-mail para que a gente possa mexer na planilha. Como eu mostrei aqui na minha fala, no momento da fala dos conselheiros, é interessante que a gente possa mexer nas informações, para que a gente possa puxar os dados que a gente quer. Eu quero ver quais são as cidades mais populosas, eu quero ver quais são as cidades com menor índice de desenvolvimento social, eu quero ver quais são as cidades que têm CDP, que têm Fundação Casa, que têm penitenciária. E aí a gente pode, então, analisando essas informações, cruzar os dados e aí tomar a decisão de maneira informada. Era isso que eu queria dizer, agradeço e devolvo a palavra. Obrigado, conselheira Érica. Eu vou passar a palavra à conselheira Patrícia, na sequência, abrir para inscrições. Obrigada, presidente.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, trata-se de proposta da primeira Subdefensoria Pública Geral, que visa análise e distribuição dos 70 cargos da Defensoria Pública e Defensor Público. O excelentíssimo conselheiro relator, Luiz Felipe Azevedo Fagundes, votou pela abertura de prazo para a coleta de manifestações do público interno e externo pelo prazo de 30 dias úteis contado da publicação do seu voto. O excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão Trevisan votou pela conversão do processo em diligências. É o relatório. Considerando a necessidade de se dar continuidade ao procedimento de expansão institucional imperioso para a implementação da emenda constitucional 80, em consonância com a relatoria, voto para a imediata abertura de consulta pública, independente do cumprimento de eventual diligência aprovada pelo Conselho Superior. É como voto, submetendo minhas considerações ao crivo do egrégio Conselho. Obrigado. Então, em discussão. Conselheiro Alan, com a palavra. Apenas me inscrever para pedir vistas. Como é um pedido de vista coletiva, senhor presidente, e precisa de pelo menos mais um conselheiro, eu adiro ao pedido de vista do conselheiro Alan. Só para registrar, então, que eu também vou aderir ao pedido de vista. Obrigado, conselheira Camila, inscrita, com a palavra. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Não, claro, compreendo, né, o pedido de vista, acho importante a discussão. Só estava aqui até falando um pouquinho antes do início da sessão. Primeiro, parabéns, viu, Érica, tenho acompanhado, né, o quanto você tem sido detida na construção, nos detalhes das informações. Acho muito importante mesmo que as informações venham em dados abertos, né, acessíveis. Acho que isso vai facilitar, inclusive, né, a compreensão de todas e todos. O site, né, salvo engano, que já está no ar, né, porque eu não sei se é interno, mas já é público, né? Ele acho que já vem caminhando nesse sentido, né, de transparecer melhor as informações de forma até mais pedagógica e didática. Então, concordo absolutamente com o seu pleito, né, trazido aqui para o Conselho, mas da mesma forma acho muito importante a gente conseguir caminhar com a consulta pública. Entendo, né, que talvez aqui o Conselho entenda que esse não é o momento, mas acho muito importante que isso não se delongue muito para além do começo do ano que vem, né? A gente já está em dezembro eu entendo que já é um mês difícil também de mobilizar, falo aqui por parte, claro, dos movimentos sociais, mas em janeiro, começando um ano, uma nova virada, com informações, né, acessíveis, abertas, transparentes, eu acho que a gente teria já condição de fazer esse diálogo com a sociedade civil organizada, né, falando aqui do campo externo. Mas só isso, devolvo a palavra, mas só para trazer a importância mesmo da gente conseguir, no começo do ano que vem, pensar nessa consulta. Obrigada. Obrigado, Camila. Eu até me inscrevo, acho que não tenho outras inscrições. Mais uma vez, renovar aqui, conselheiros e conselheiras, a disponibilidade para prestar todas as informações. Camila, me parece que, como a vista coletiva, o processo retoma na próxima semana aqui para votação, e aí não haveria impeditivo de abrirmos, claro, a depender da deliberação do Conselho, esgotadas aqui as vistas, não haveria impeditivo para já abrirmos a consulta na semana que vem, inclusive a deliberação também sobre essas diligências que foram apresentadas aqui ao Conselho Superior. Então, mais uma vez, renovo essa disponibilidade, cumprimento aqui, Érica, estou super de acordo, são informações que a gente considera para a proposta, historicamente, então acho que super importante pensar nesse formato de apresentação também aqui para facilitar. A gente tem buscado, como a Camila trouxe, com o site ter um repositório dessas informações para que qualquer pessoa que queira contribuir com esse processo possa fazê-lo realmente de modo informado, e aí tem buscado trabalhar com dashboards, com planilhas, com as informações que possibilitem uma customização, até porque, como acho que destacamos na apresentação, seguramente a gente pode ter aqui, cada um de nós, uma visão de um caminho melhor para a utilização desses cargos, e temos que fazê-lo, como bem trouxe a conselheira, de forma subsidiada mesmo, com as informações, as evidências institucionais. Então, renovo aqui a disponibilidade, inclusive se outros temas surgirem, outras necessidades que, pessoalmente, a equipe também da primeira subdefensoria, Renata, toda a equipe tem contribuído com esse tema, estamos integralmente à disposição aqui do colegiado, da carreira, das carreiras, e da sociedade civil, Camila, para fazer esse debate. Eu acho que não temos outras inscrições, então, vista coletiva concedida aqui aos conselheiros
Alan Ramalho, Leonardo de Paula Presidente. e Mara Ferreira, por favor. Só uma questão, o senhor mencionou que o prazo da vista coletiva seria de uma semana, de uma sessão, na verdade, mas me parece que com a alteração regimental que promovemos no decorrer desse ano, esse prazo foi estendido para 3 sessões, inclusive no caso de vista coletiva. Então, só para fazer esse registro, para que os colegas que estão acompanhando assiduamente o tramitar deste processo de expansão tenham essa informação, um ponto de vista um pouco mais concreta, de que o prazo regimental, pelo menos na minha interpretação, é de 3 sessões e não apenas uma, como era antigamente. Eu acho que a gente alinha aqui as interpretações, vou fazer uma releitura também, conselheiro Rafael Camarão, do regimento. Talvez seja um tema em que eu tenho uma expectativa elevada de que a gente possa, juntos aqui, trazer as informações que forem pedidas e também ouvir, né? A gente percebe que os colegas também querem trazer aqui as contribuições ao colegiado, alguns, inclusive, já têm encaminhado, independentemente da abertura da consulta pública, mas é importante a gente esclarecer mesmo, até porque não vai ser para esse processo, né? Como bem traz o conselheiro, o aspecto regimental se aplica a todos, então, seguimos dialogando. Agradeço aqui a observação para uma manifestação aqui na sequência da presidência sobre esse tema também, mas com já importante registro do conselheiro. Na sequência, nós temos aqui, colegas, o último processo que remanesce na pauta, 2023-00099-82, interessado defensor público Rafael Camarão Trevisan. O assunto é uma proposta de alteração da deliberação do Conselho 334 de 2017, que regulamenta a lei número 1.295 de 2017, que institui a vantagem não pecuniária de compensação em razão de atividades realizadas nos finais de semana, feriados ou recessos no âmbito da Defensoria Pública do Estado. Relator desse processo, conselheiro Júlio Tanoni, já apresentou sua manifestação, seu voto. Agora o processo vem com vista à Associação Paulista de Defensoras e Defensores, que gentilmente já compartilhou, me parece, via chat também, sua manifestação. Então, conselheiro Rafael Galati, com a palavra. Obrigado, presidente. Como Vossa Excelência bem salientou, acabei de enviar a manifestação da PADEP no chat para que os conselheiros e conselheiras possam acompanhar. Encaminhamos também via comunicação da PADEP a manifestação aos associados e associadas. Inicialmente, presidente, eu gostaria de reiterar aqui o que foi dito, né, os parabéns ao Rafael Camarão, muito antes, né, de ser uma necessidade premente a aprovação dessa alteração, se antecipou e sim, dialogou, né, comigo, com vários conselheiros, com vários colegas, e apresentou essa proposta de deliberação que hoje se mostra tão importante para que nós possamos avançar. Parabéns, Camarão, não só por essa atuação sua, mas você vem demonstrando aqui no Conselho uma defesa intransigente também dos direitos, né, dos defensores, defensoras públicas, sempre, como eu disse no início da sessão hoje, em prol do fortalecimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Fazendo uma breve contextualização antes de ler a manifestação, presidente, do Rafael Camarão, que é distribuído ao relator Júlio Tanoni, que propõe uma diligência para que a assessoria jurídica do Defensor Público Geral, e esse é um primeiro ponto importante, eu acho que o conselheiro Alan trouxe isso na sua fala inicial, na primeira parte da sessão, de que a assessoria jurídica é do Defensor Público Geral e não do Conselho Superior. O Conselho Superior tem toda a liberdade para tomar uma decisão que achar mais conveniente e melhor a ser tomada no caso concreto. Claro, o parecer da assessoria jurídica é um grande indicativo, né, de como a Defensoria Pública Geral vai se portar, é importante também, e por isso que nós, após a apresentação do voto do conselheiro Júlio Tanoni, encampando, né, o parecer da assessoria jurídica, nós da associação pedimos vistas os autos para apresentar uma manifestação. Durante a construção dessa manifestação, nós tínhamos uma convicção muito clara de que a tese jurídica defendida pelo Rafael Camarão, na sua proposta inicial, era a melhor interpretação, né? Era possível, sim, de maneira muito clara, que houvesse uma alteração normativa infralegal, né, por parte do Conselho Superior, alterando a proporção de compensações. Mas, justamente nesse sentido de, havendo um parecer da assessoria jurídica em sentido contrário, seria muito importante que nós trouxéssemos, não uma manifestação
do presidente, da APADEP, do escritório de advocacia da APADEP, mas de um jurista, né? De um jurista renomado, especializado na temática, para que pudesse trazer segurança jurídica para que esse colegiado e, posteriormente, a Defensoria Pública Geral possa acolher a proposta e implementá-la. Nós, então, começamos a dialogar com o professor Márcio Camarosano, né? Nós enviamos nessa semana o parecer que o professor Márcio elaborou, né, em razão da matéria. O professor Márcio e o conselheiro Alan foi muito feliz também em trazer um pouco histórico do Márcio Camarosano, mas eu me permito aqui relembrá-los, né, que o Márcio é bacharel pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, professor de Direito Administrativo de graduação e mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Municipal, ex-coordenador do curso de especialização em Direito Administrativo da PUC, advogado militante em São Paulo inscrito na OAB, presidente da Comissão de Juristas no âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público na Câmara dos Deputados em 2018, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo e presidente do Instituto Centro de Estudos de Direito e Desenvolvimento do Estado. Uma grande referência na área administrativa, especificamente na relação jurídica entre servidores públicos, né? Nós divulgamos esse parecer, encaminhei, né, aos conselheiros aqui via chat e anexaremos a nossa manifestação no processo SEI. Vou iniciar a leitura da manifestação da APADEP. Presidente, só um minutinho. Pois bem, trata-se de proposta formulada pelo Defensor Público do Estado de São Paulo e membro desse Conselho Superior, Rafael Camarão Trevisan, objetivando alterar a deliberação Conselho Superior 334 de 2017 para que cada dia não útil trabalhado gere 2 dias de compensação, ao invés de 1, como atualmente previsto, limitada a indenização a apenas uma delas. Segundo o proponente, o artigo 1º da deliberação 334, ao prever a proporção de 1 dia de compensação para cada dia não útil trabalhado, contrariaria o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, que determina que o serviço extraordinário deve ter como contraprestação valor superior em, no mínimo, 50%. Como a norma legal estipula, em caso de indeferimento, a indenização de 1/30 dos vencimentos do defensor nível 1, conferir 1 dia de compensação levaria a uma retribuição inferior ao do trabalho em dias úteis. Além disso, o proponente argumenta que instituições com que a Defensoria Pública guarda simetria constitucional já prevêem retribuição idêntica à proposta, citando expressamente a Resolução 798 de 2018 do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. O procedimento foi distribuído ao excelentíssimo conselheiro Júlio Tanoni, que se manifestou pela conversão do julgamento em diligência para expedição de memorando à Defensoria Pública Geral para que, por sua assessoria jurídica, apresentasse parecer no prazo de até 60 dias. Em 11 de agosto, diante do desrespeito ao prazo fixado por esse colegiado, o relator, encampando o pedido da Defensoria Pública Geral, votou pela prorrogação do prazo por mais 60 dias. Mais uma vez não cumprido o prazo, o relator novamente votou pela prorrogação, aportando finalmente aos autos do procedimento o parecer da assessoria jurídica, acolhido pelo Defensor Público Geral em 4 de outubro. A relatoria apresentou voto singelo, externando com informações enviesadas, não a preocupação com a segurança jurídica e credibilidade institucional, como disse expressamente na sua manifestação, mas sim a famigerada política do medo extremo dos órgãos de controle. E 2, copiando o parecer da assessoria jurídica, sem apresentar qualquer novo argumento, concluiu pela rejeição da proposta. A APADEP, então, pediu vistas ao breve relatório. A Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos passa a se manifestar. Tópico número 1, desinformação e medo extremo dos órgãos de controle. Inicialmente, alguns esclarecimentos preliminares são fundamentais. Como dissemos, o eminente relator não trouxe nenhuma construção argumentativa, nem para inovar, nem para reforçar o contido no parecer da assessoria jurídica do Defensor Público Geral.
simplesmente copia o parecer e conclui pela rejeição da proposta. Antes, contudo, presidente, resgatou de maneira equivocada eventos históricos já superados pela instituição, para incutir medo nos membros e membras do colegiado e nas defensoras e defensores públicos em geral. Fez parecer em seu voto que a auditoria extraordinária do Tribunal de Contas de São Paulo, realizada em novembro de 2014, tinha como objeto a deliberação 289 de 2014, aprovada em 24 de janeiro daquele ano, que versava sobre o pagamento de plantões judiciários. Diz o relator, entre aspas, a partir do que restou deliberado, e eu trago a aspas, conselheiro Júlio, para demonstrar a tentativa de ligação desse fato concreto ao que ocorreu posteriormente na auditoria extraordinária. A partir do que restou deliberado em 24 de janeiro de 2014, após o colegiado enveredar por uma senda que se revelou errante, editando normativa de natureza infralegal, que originou hipótese ensejadora de despesa sem respaldo em previsão legal, não só o regime de gratificação pelos plantões judiciários, mas todo o sistema remuneratório da carreira restou exposto, detalhadamente analisado, impugnado e compulsoriamente alterado. Contudo, conselheiro Júlio, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, já no relatório preliminar da Auditoria Extraordinária, Tribunal de Contas 42.244/026/14, datado já de 14 de novembro de 2014, constavam alguns trechos que traziam a regularidade completa dos pagamentos em razão dos plantões judiciários nos termos da deliberação 289. Coloquei dois trechos do relatório preliminar do Tribunal de Contas. Abre aspas, sob a amostragem no CEAFEM São Paulo, não observamos nenhuma anormalidade na classificação e apropriação das despesas mais representativas. Um segundo trecho diz, em nossa inspeção, não verificamos pagamentos acima do teto, salvo aqueles amparados por lei, ou seja, provenientes de indenização, licença-prêmio, adiantamento 13º, 1/3 de férias, cita algumas normas, observado o contido no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Como, e esse ponto é muito importante, conselheiros, como o efetivo cumprimento da deliberação 289 se deu a partir de setembro de 2014 e a auditoria extraordinária foi realizada 11 e 12 de novembro de 2014, já haviam sido feitos pagamentos nos termos previstos pela deliberação 289. Prova disso é que as folhas 60 a 64 da auditoria extraordinária, esse é um ponto importante, presidente, nós temos cópias integrais da auditoria extraordinária do Tribunal de Contas, que foi realizada aqui na Defensoria Pública, deflagrada em novembro de 2014, e posso esclarecer qualquer dúvida do colegiado, da presidência, de todos os defensores e defensoras públicas sobre os pontos. Essa auditoria extraordinária trouxe uma série de narrativas, uma série e nós colocamos isso no tópico aqui desse ponto, uma série de desinformação no âmbito institucional, que essas cópias aqui trazem muito claramente o que de fato aconteceu. E, como eu estava mencionando, prova disso é que as folhas 60 e 64 da auditoria extraordinária consta o espelho, conselheiro Júlio, com todos os pagamentos feitos na folha de pessoal de outubro de 2014, ou seja, já na vigência do pagamento dos plantões sob a égide da deliberação 289. Especificamente a folha 61, sob a rubrica 11.43.59, consta o pagamento de 242 pagamentos, aqui ficou repetitivo, mas constava ali 242 pagamentos referentes a plantões judiciários nos termos da deliberação 289 de 2014. Ou seja, diferente do que tenta transparecer o relator, o Tribunal de Contas entendeu pela legalidade dos pagamentos de gratificações referentes a plantões judiciários realizados nos termos da deliberação 289 de 2014. O relator ainda prossegue na tentativa de desqualificar a decisão do colegiado. Aspas do relator em seu voto. Foi aprovada a deliberação 289, inaugurando uma sistemática de retribuição por atividades nos plantões judiciários aos finais de semana e feriados, que, em certa medida, destaco, se assemelha ao que ora se propõe, permitia que a remuneração por atividade exercida fora
das 40 horas semanais não se somasse a nenhuma outra parcela remuneratória, criando o que se denominou na época segundo teto ou teto paralelo. Fecho aspas. Contudo, conselheiro Júlio, não há qualquer semelhança entre a decisão do colegiado que resultou na deliberação 289 e a proposta em análise nesse expediente. Naquela oportunidade, se tratava de pagamento de gratificação pela realização de plantões judiciários. E nesta, o que discute é a proporção entre compensações. São dois institutos completamente diferentes, a gratificação e a compensação. Deste modo, resta claro que a tentativa do relator de atrelar o julgamento do no Tribunal de Contas da Auditoria Extraordinária número tal, a decisão do Conselho Superior, ao editar a deliberação 289, não encontra amparo nos fatos. Na verdade, o mesmo relatório, datado de 14 de novembro, além de reconhecer a legalidade da deliberação 289, entendeu, e esse foi o ponto controverso que levou ao julgamento do nosso sistema de gratificações, que deveria ser aprofundada a análise das gratificações pelo exercício de atividade especial de dificuldade decorrente da localidade ou da natureza do serviço, entre aspas, no intuito de verificar se essas não extrapolam aquilo que o legislador previu ou entendeu quando da edição da Lei 988. Esse foi o objeto do julgamento pelo TCE. As gratificações previstas na deliberação 286, praticamente reprodução da sistemática criada pela deliberação 109 de 2008. Veja que o objeto da análise do Tribunal de Contas é uma decisão deste colegiado lá de 2000, pelo menos de 2008, com a criação do nosso sistema vencimental. Para finalizar, é importante ressaltar que já no primeiro julgamento, ocorrido ainda em maio de 2014, o Tribunal de Contas atestou a legalidade desse sistema remuneratório e da grande maioria das gratificações pelas atividades de especial dificuldade, todas hoje previstas na deliberação 340 de 2017. A segurança jurídica e a submissão aos órgãos de controle são premissas que não podem ser afastadas, mas as discussões que podem resultar em alterações normativas internas devem se pautar apenas em argumentos jurídicos e não pela imposição de um clima de medo, apto a gerar uma apatia no gestor, orientando-se sempre por uma cautela extrema. E como demonstraremos mais à frente, a proposição aqui em análise encontra sólidos argumentos jurídicos, devendo, portanto, ser aprovada. Item número 2, dos frágeis fundamentos da Defensoria Pública Geral externados no parecer da Jota. Os argumentos adotados pela Defensoria Pública Geral, esposados no parecer da assessoria jurídica e endossados pelo relator, não são suficientes para afastar a legalidade do acolhimento da proposta inicial. Nesse ponto, presidente, eu faço um parênteses para deixar muito claro que a decisão é do Defensor Público Geral. A assessoria jurídica, os valorosos colegas que trabalham na assessoria jurídica, têm a função de trazer ao gestor alguns cenários interpretativos da norma, e o gestor, de uma maneira política, claro, a assessoria jurídica vai trazer todos os cenários possíveis juridicamente, e o gestor acolhe o que ele entende que é mais adequado e mais conveniente. A decisão, pela impossibilidade de acolher a proposta inicial, é do Defensor Público Geral e não do parecer da assessoria jurídica. Inicialmente, uma simplória argumentação, em apenas um parágrafo, item 17, o parecer da assessoria jurídica afasta a aplicação do artigo 7º da Constituição Federal às defensoras e defensores públicos. Entre aspas, e essa é a justificativa para que se afaste essa garantia constitucional prevista no artigo 7º. Uma vez que os defensores públicos e defensoras públicas não se submetem a um controle de horário, entre parênteses, ponto. Em seguida, defende que o inciso 10 do artigo 134 da Lei 988 deve ser interpretado em conjunto com a previsão do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Aqui eu copio um pequeno trecho do parecer da assessoria jurídica, entre aspas, embora o novel inciso 10 do artigo 134 não traga, destaco essa expressão, não traga expressão numérica limitadora, a proporção de um dia de compensação para cada dia de serviço prestado em final de semana, feriado ou recesso,
é extraída diretamente do parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 1295 de 17, quando baliza os limites para eventual indeferimento do respectivo gozo da compensação decorrente da necessidade do serviço. Prossigo. Ou seja, como há uma limitação legal de indenização no parágrafo 2º do artigo 134 da Lei Orgânica, em caso de indeferimento do gozo, no valor de 1/30 dos vencimentos do nível 1, por atividade, não seria possível que uma atividade gerasse mais de um dia de compensação. Como veremos, presidente, no tópico seguinte, essa não é a melhor interpretação, aliás, nem é a mais simples e intuitiva, demandando um grande esforço argumentativo para sua construção. Por fim, argumenta que a proposta aqui em análise não encontra simetria com o modelo adotado por outras carreiras do sistema de justiça. Com relação ao Ministério Público, afirma que, entre aspas, embora observe proporção de 2:1 em sua regulamentação infralegal, a norma legal conferiu maior discricionariedade ao Procurador-Geral de Justiça para definir as regras de retribuição pelo trabalho em dias não úteis. Já com relação à magistratura, que também adota a proporção de 2:1, nossa Defensoria Pública Geral defende que, entre aspas, deve ser vista com cautela, fecha aspas, essa comparação, já que ficam as magistradas e magistrados de sobreaviso após o encerramento dos trabalhos. Conclui ao final que não há margem discricionária para que o Conselho Superior amplie a proporção da compensação, já que a própria Lei 988 de 2006 definiria a proporção de um dia de compensação por atividade em dia não útil. 3. Da compatibilidade da proposta em análise com o artigo 134, inciso 10 e parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 988. E aqui eu passo a rebater, presidente, amparado em grande escala no parecer apresentado pelo professor Camarosano, os fundamentos trazidos pela assessoria jurídica, pelo defensor público geral e pelo relator conselheiro Júlio Tanoni. Os argumentos da Defensoria Pública Geral que esmiuçamos no tópico anterior, como antecipamos, não são suficientes para impedir a alteração normativa em discussão. Salientamos que, para colaborar com o colegiado, com a Defensoria Pública Geral e com a instituição, a Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos articulou a elaboração de parecer jurídico do administrativista Márcio Camarosano. Professor titular de Direito Administrativo da PUC, doutor em Direito do Estado e presidente do Instituto Centro de Estudos de Direito e Desenvolvimento do Estado, Camarosano é especialista na análise do regime jurídico de servidores públicos. O parecer em anexo, sem dúvida, confere segurança jurídica para que possamos ter tranquilidade em decidir pela juridicidade da proposta aqui em análise. Preliminarmente, como a Defensoria Pública Geral e o relator trouxeram o argumento de que o artigo 7º, inciso 16, da Constituição Federal, que prevê remuneração acima da normal para o trabalho em dias não úteis, não se aplicaria às defensoras e defensores públicos, importante de início esclarecer esse ponto. Segundo a Defensoria Pública Geral, a referida norma constitucional não se aplicaria às membras e membras porque, por exemplo, não há controle de ponto no âmbito da instituição. Além de soar extremamente ofensivo aos defensores e defensoras públicas do Estado de São Paulo, que não raramente, em sua rotina de trabalho, ultrapassam a jornada de 40 horas semanais previstas no artigo 85 da Lei Orgânica, omitiu completamente, e isso nos causa bastante surpresa, presidente, o previsto no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, que diz, em verbis, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, dentre eles o inciso 16. Né? Não é concebível que um parecer da assessoria jurídica tenha omitido um dispositivo constitucional dessa clareza. Referido dispositivo é claro, direto e não comporta interpretações. Os defensores e defensoras públicas devem, por determinação constitucional, ter uma contraprestação ao serviço prestado durante dias não úteis superior à normal. Em seu parecer enviado à PADEP, Camarosano é didático.
aspas, a propósito desse direito, não faria sentido algum o Estado garanti-lo para trabalhadores em geral, mas não para seus próprios quadros de pessoal, ressalvado o que for incompatível com a natureza da investidura em cargo efetivo, ensejadora da garantia constitucional da estabilidade, como é o caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A análise mais importante, porém, presidente, é se a lei orgânica da Defensoria Pública daria margem para alteração proposta nesse procedimento pelo conselheiro Rafael Camarão. A Defensoria Pública Geral e o relator, como demonstramos no tópico anterior, entendem que a alteração da proposta não encontraria compatibilidade jurídica com o disposto no artigo 134, inciso 10 e parágrafo 2º da lei orgânica. Com grande esforço interpretativo, e sempre apegando-se à expressão oratividade, a conclusão foi de que a lei fixa o modo de retribuição ao trabalho em dias não úteis, em seu inciso 10, e ao prever, no parágrafo 2º, um limitador a 30avos dos vencimentos do defensor público nível 1 por atividade, impede que seja adquirida mais de uma compensação por atividade. A melhor interpretação, porém, presidente, e mais intuitiva, aliás, é no sentido de que a indenização pela atividade em dia não útil deve ser limitada a 30avos dos vencimentos. O quantum de compensações geradas, nos termos do inciso 10 do artigo 134, será definida pelo Conselho Superior. O colegiado pode fixar 1, 2 ou 10 dias de compensação pela atividade em dia não útil. Mas repetimos, em havendo necessidade de continuidade do serviço e, portanto, em deferimento do gozo, a indenização não poderá ultrapassar 30avos. A proposta inicial vai ao encontro do texto legal, conselheiros. Prevê que o trabalho em dia não útil gerará 2 dias de compensação, mas deixa expresso que apenas uma delas será passível de indeferimento e, por conseguinte, indenização. Fica mais do que claro, quando da leitura dos dispositivos legais, que o inciso 10 e o parágrafo 2º do artigo 134 estão tratando de institutos diferentes. O primeiro, o inciso 10, de uma das vantagens não pecuniárias assegurada às membras e membros da Defensoria Pública, qual seja compensação. E o segundo, parágrafo 2º do artigo 134, trata do Instituto da Indenização. Em seu parecer, Márcio Camarosano assim analisa. No caso, o inciso 10 do artigo 134 refere-se apenas à compensação em razão de atividades realizadas nos finais de semana, feriados ou recessos, observados os critérios definidos pelo Conselho Superior. Dispõe, destarte, a respeito de uma das vantagens não pecuniárias dentre as arroladas no caput. Já o parágrafo 2º prescreve o dever de indenização pelo eventual indeferimento de compensação, por necessidade do serviço público, observado o limite nele estabelecido. Assim, o direito à compensação e o direito à indenização não se confundem, assim como sua disciplina. Ademais, como reconhece o próprio parecer da assessoria jurídica, o inciso 10, de que trata, repetimos, o Instituto da Compensação, não prevê limitador de quantidade, delegando ao órgão normativo da instituição a definição dos critérios. Eu transcrevo aqui, presidente, conselheiros, conselheiras, o inciso 10, porque a leitura do inciso 10 é bastante clara, em confronto, inclusive, com o parágrafo 2º, para que possamos entender essa interligação entre os dois dispositivos. O inciso 10 diz, compensação em razão de atividades realizadas nos finais de semana, feriado ou recessos, mediante designação por ato do Defensor Público Geral do Estado, destaco, observados os critérios definidos pelo Conselho Superior. Ponto. Já o parágrafo 2º, que trata, como dissemos, de um instituto diverso, do Instituto da Indenização, também delega a fixação dos critérios ao Conselho Superior, mas propositadamente insere uma limitação de 30avos dos vencimentos. Também vou ler o dispositivo, parágrafo 2º. Na hipótese de compensação, de que trata o inciso 10 desse artigo,
o eventual indeferimento do respectivo gozo por necessidade de serviço deverá gerar indenização, observado o limite de 1/30 dos vencimentos do defensor público nível 1 por atividade, conforme critérios definidos pelo Conselho Superior. Daí porque, como bem apontado pelo professor Camarosano em seu parecer enviado à PADEP, entre aspas, a revisão pretendida ora sob comento não implica inovação originária na ordem jurídica em matéria de regime jurídico de servidores públicos, mas atividade normativa complementar de órgão dotado de autonomia integrativa do comando legal e que expressamente lhe foi conferida pela lei. Competência normativa essa que não se restringe a questões de natureza meramente procedimental. Também é importante frisar que tanto é possível a fixação de uma proporção diversa da 1/1, que a Defensoria Pública Geral fixou uma proporção diferente dessa, presidente, no que concerne as acumulações. E esse argumento, conselheiros, conselheiras, defensores, defensoras que nos acompanham, eu acho que é muito robusto no sentido de que, em não avançando nessa alteração, né, se a interpretação da assessoria jurídica, conselheiro Júlio, que Vossa Excelência endossou, for realmente a mais adequada, né, de que o parágrafo 2º do 134 diz que é 1/1, não há possibilidade de uma nova proporção. As acumulações também devem seguir essa proporção. Quando há uma inovação legislativa, trazendo o artigo 155, prevendo a compensação das substituições, a remessa, ele remete à análise do parágrafo 2º do artigo 134. E se a Defensoria Pública Geral entende que o parágrafo 2º do artigo 134 prevê uma proporção de 1/1 necessariamente, as nossas acumulações são de 1/1, não a partir de hoje, a partir de desde sempre. Acredito que essa não é a interpretação mais adequada, como como o parecer do professor Camarosano diz, como nós defendemos na nossa manifestação. O Conselho, sim, tem uma margem discricionária, mas se a Defensoria Pública Geral tem esse entendimento cristalizado, nós teremos que alterar também a disciplina dos dias de acumulação. Quando a lei orgânica, em seu artigo 155, parágrafo 3º, dispõe que a designação para acumular atribuições de outro cargo gerará direito à compensação, remete à disciplina do parágrafo 2º do artigo 134. E se prevalecer a interpretação do relator e do defensor público geral, de que o parágrafo 2º do artigo 134 impõe uma proporção de 1/1, fato é que o ato normativo DPG 210, de 2022, que prevê uma proporção de 3/2 para as acumulações, deve ser considerado ilegal. Por fim, importante tecer considerações sobre os modelos praticados nas outras instituições do sistema de justiça e em outras defensorias públicas estaduais. Impressiona bastante, colegas, presidente, o desejo da Defensoria Pública Geral nesse ponto de se esforçar ao máximo para buscar argumentos para tentar justificar o não acolhimento de vantagens ou direitos percebidos por membros e membras de outras instituições. Com relação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, como trazido pelo parecer da assessoria jurídica, parece realmente que a norma legal traz uma discricionariedade maior para o chefe institucional para a fixação de critérios de proporção. Podemos concluir, inclusive, presidente, da leitura do parecer da Jota, que é uma crítica da assessoria jurídica à Defensoria Pública Geral da época em que o projeto de lei foi enviado, por ter encaminhado uma redação que na interpretação da assessoria não daria margem a avanços. Por outro lado, quando o parecer da assessoria jurídica do defensor público geral faz comparação com a magistratura, uma vez mais depreendemos uma visão depreciativa do trabalho das defensoras e defensores públicos paulistas. Segundo o defensor público geral e o relator, em razão de as magistradas e magistrados ficarem de sobreaviso e, portanto, eventualmente terem de efetivamente atuar fora do horário regulamentar do plantão judiciário, a proporção de 2/1 prevista na Resolução 798 de 2002 seria razoável. Já para os defensores e defensoras públicas, não. Depreende-se desse argumento que as membros e membros da Defensoria Pública, eu não tenho outra interpretação para isso,
trabalham menos que magistrados e magistrados em plantões judiciários, o que é completamente inconcebível. Como muito bem disse a associada Dione hoje no Momento Aberto, conselheiros, além de demonstrar um desconhecimento da realidade, já que a Defensoria Pública não disponibiliza profissionais para auxílio jurídico, como os magistrados possuem, e sequer há designações de oficiais de defensoria em alguns plantões, os plantões de CJ, né, de circunscrições judiciárias, sequer há designação de oficial para trabalhos administrativos. Há um pedido da PADEP aqui desde 2019, para que a Defensoria Pública Geral designe oficiais para esses plantões, e não há resposta desde 2019, quase mais de 4 anos passados. A visão do Defensor Público Geral desconsidera por completo a determinação da deliberação 152 de 2010 do Conselho Superior, que diz expressamente essa deliberação de que os defensores e defensoras devem permanecer em plantão até esgotarem todas as medidas e recursos cabíveis, entre aspas, pelo tempo que estiver necessário para o pleno desempenho de suas funções. Ou seja, a própria deliberação da Defensoria diz que nós ficamos além do horário do plantão à disposição. Não é comum aqui, acredito que todos que fazem plantão, pelo menos uma vez, já ultrapassou o horário das 13 horas. É muito comum, inclusive, porque nós dependemos da boa vontade de alguns juízes que começam as audiências por volta de meio-dia. Exatamente, a Dione, eu mencionei em português, a Dione no Momento Aberto trouxe esse ponto. Eu tive contato com um colega, claro, não vou trazer aqui o caso concreto, mas só para terem a ciência, e acredito que talvez Vossas Excelências já se depararam com isso também. O cartório nos acionar após o horário do plantão com alguma diligência, algum ato a ser praticado. Isso é muito comum nas CJs, em que não há sequer apoio administrativo de oficiais de defensoria. Nós temos que cadastrar os processos no sistema da Defensoria Pública. Isso, por certo, é feito, em alguns casos, após as 13 horas, quando acabam as audiências, acabam os atendimentos à família. Desse modo, conselheiro português, nós não conseguimos compreender a necessidade do parecer da assessoria jurídica do Defensor Público Geral adentrar nessa minúcia de que os juízes ficam de sobreaviso e os defensores não, e por isso os defensores merecem uma retribuição a menor. Diante do exposto, entendemos que a alteração da proposta é compatível com a redação do artigo 134 da Lei Orgânica da Defensoria Pública, havendo plena segurança jurídica para implementação. 4. Da possibilidade de compensação das atividades de especial dificuldade. Aprofundado o estudo do Instituto da Compensação no âmbito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, quando da elaboração dessa manifestação da associação, nós notamos grande incongruência no texto da deliberação 253 de 2012. A Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo previu, no artigo 17 dos atos das disposições transitórias, a possibilidade de o Conselho Superior definir próprias do cargo, definir atividades próprias do cargo, mas exercidas em condições de especial dificuldade decorrentes da natureza do serviço. A deliberação 340 de 2017 disciplina esse dispositivo legal, fixando em seu artigo 3º as principais atividades exercidas em especial dificuldade. Pois bem, quando o Conselho Superior decidiu regulamentar a compensação, através da deliberação 253 de 2012, optou por possibilitar a aplicação do Instituto da Compensação a apenas uma das atividades descritas no artigo 3º, qual seja, com a redação já modificada, né? Antes ela abrangia também a acumulação, agora, entre aspas, a atuação em razão de designação para oficiar ou auxiliar em processos e ou procedimentos sem prejuízo de suas atribuições por excesso de serviço, que é uma previsão do inciso 6 do artigo 3º. Revisitando o tema, porém, verificamos que não há qualquer razão jurídica para que as demais atividades previstas nos incisos 1 a 5 e no artigo 6º também não possam gerar compensações, eis que todas descritas naqueles dispositivos têm a mesma natureza jurídica.
Em seu parecer enviado à PADEP, Márcio Camarosano também aborda o tema. Diz o professor, de start, impõe-se proceder a análise sobre o prisma da analogia e do princípio da isonomia, de igual tratamento, na medida em que nos deparamos com situações consideradas como compartilhadoras de mesma natureza jurídica. É certo que nas atuais condições jurídicas, poder-se-ia considerar como compatível a aplicação dos efeitos da deliberação 253 de 2012, possibilidade de compensação pelos dias de trabalho, quando o defensor público exercer quaisquer das outras atividades elencadas no artigo 3º da deliberação 340, mesmo porque reconhecida sua similitude em virtude do vínculo de mesma classificação legal. Sendo assim, conselheiros, não há outra conclusão senão a de que todas as atividades de especial dificuldade decorrentes da natureza do serviço devem ter o mesmo tratamento, sendo pertinente alargar o objeto desse procedimento para aperfeiçoar a redação da deliberação 253 de 2012 nos termos da minuta anexa. Salientamos que a tal alteração vai ao encontro do princípio da eficiência no serviço público, eis que irá atrair mais membros e membras para, de maneira voluntária, atuar mediante designação nas atividades de especial dificuldade, além de facilitar a gestão das designações por parte da 2ª e 3ª subdefensorias públicos gerais. Por fim, esse é um ponto de muita importância, presidente, para que nós nem adentremos numa discussão da possível repercussão da adoção dessa alteração normativa interna, né? O Tribunal de Contas, na mesma auditoria extraordinária, conselheiro Júlio, que Vossa Excelência citou no seu voto, e por isso eu cito aqui, senão nem citaria, mas Vossa Excelência fez questão de constar a auditoria extraordinária de 2014 no seu voto, então me fez trazer essas considerações sobre a auditoria extraordinária. Mas o Tribunal de Contas, lá naquela auditoria extraordinária, ele validou expressamente o sistema vigente na Defensoria Pública para aquisição e gozo de compensações. Quando do julgamento do pedido de reconsideração naqueles autos, e o conselheiro Davi sabe muito bem, porque foi Vossa Excelência, Davi, que fez o pedido de reconsideração naqueles autos do Tribunal de Contas. Mais especificamente, a folhas 1104, o conselheiro Dimas Ramalho assevera, com todos os demais integrantes do colegiado acolhendo o posicionamento. Aspas do Tribunal de Contas, decisão do Tribunal de Contas na auditoria extraordinária de 2014. Quanto ao sistema de compensação, previsto no artigo 10 da revogada deliberação 286, e regulamentado ainda pela vigente deliberação 253 de 2012, aqui salvo engano, né? Talvez eu tenha me equivocado aqui, mas a deliberação 253 continua em vigência. Entendo que a irregularidade antes apontada possa ser relevada, diante das considerações da Defensoria Pública e da Associação Paulista de Defensores Públicos. A conversão de gratificação em gozo de compensação não gera aumento de despesas da Defensoria Pública, o que contribui para o alcance da economicidade, e deve ser ainda mais observada nesse excepcional momento de pandemia, né? O julgamento desse pedido de reconsideração foi nesse contexto. Conclui, Dimas Ramalho conclui, sendo que os demais conselheiros acolhem a manifestação e voto do conselheiro Dimas. Com base nessas considerações, entendo válido o regime de gozo de compensação, tal qual estava previsto no artigo 10 da deliberação 286 e regulamentado pela deliberação 253 de 2013. A segurança jurídica também para esse avanço está, portanto, muito bem cristalizada pelo próprio órgão fiscalizador. Pelas razões expostas, presidente, nessa manifestação e no parecer juntado em anexo, subscrito pelo jurista Márcio Camarosano, a PADEP manifesta-se favoravelmente à proposta de alteração da deliberação 334 de 2017, formulada pelo conselheiro Rafael Camarão. Ademais, a fim de resguardar o princípio da isonomia, e incluo aqui economicidade nos termos decididos pelo próprio Tribunal de Contas, propomos um aperfeiçoamento à deliberação 253 de 2012 para possibilitar
que as demais atividades de especial dificuldade, em razão da natureza do serviço, possam gerar anotação de dias de compensação. Ao final, presidente, trago uma breve minuta de alteração da deliberação 253 e fico à disposição do Conselho Superior para esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, conselheiro Rafael Galati. Já temos algumas inscrições aqui. A primeira delas, do conselheiro Alan Ramalho, com a palavra. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, né, não quero retomar toda a minha fala da manhã, mas novamente, nessa oportunidade, homenagear e parabenizar a Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, parabenizar pela iniciativa e pela providência de trazer esse colegiado um parecer tão robusto e tão esclarecedor quanto ao tema tratado, né? De fato, é novamente um privilégio poder analisar esse procedimento com as contribuições de um notável professor administrativista. Percebam, acho que tem uma questão jurídica que se dissipa por uma problemática jurídica levantada no parecer da assessoria jurídica da Defensoria Pública Geral, que me parece que se dissipa por absoluto com o parecer, né? Nós temos a nossa lei orgânica, no artigo 134, que assegura aos membros e membras da Defensoria Pública vantagens não pecuniárias. Dentre essas vantagens, a compensação, no inciso 10, e fala que, né, a compensação em razão de atividades realizadas nos finais de semana, feriados e recessos, mediante designação por ato do DPG, é uma vantagem não pecuniária, obedecidos ali os critérios definidos pelo Conselho Superior. O parágrafo 2º também fala que nessa hipótese da compensação, eventual indeferimento do respectivo gozo por necessidade do serviço deverá gerar indenização, observados os limites de 1/30 dos vencimentos de defensor público nível 1 por atividade, conforme critérios definidos pelo Conselho Superior. O Conselho Superior ele é mencionado tanto no inciso quanto no parágrafo. Ora, não há como se conceber uma não atribuição ou uma não competência do Conselho Superior para deliberar sobre essa matéria. O entendimento da administração fica vencido por completo, porque se traz ali no parecer, né, que a limitação por uma interpretação demasiadamente extensiva do vocábulo ou da expressão por atividade, que consta no parágrafo 2º, que poderia, nesse sentido, representar uma limitação à regulamentação da compensação prevista no inciso 10. Essa comunicação é tratada no parecer como a única possibilidade, de modo a não permitir uma deliberação do Conselho Superior sobre essa matéria. Como eu disse, né, há uma tentativa da Defensoria Pública Geral, ao defender o seu ponto de vista político, né, uma decisão política, uma decisão dentro da discricionariedade, da liberdade e da autonomia dessa instituição de impor essa decisão por meio de um argumento de limitação jurídica da atuação desse colegiado, né, como se essa fosse a única interpretação ou a única resposta correta. O professor traz ali referências aos juristas Juarez Freitas e à notável professora Maria Helena Diniz, nesse sentido de que, né, no contexto atual, não é possível, né, a defesa de uma única resposta correta. A interpretação é a atividade por excelência daqueles que se dedicam a ela, mas toda interpretação, né, deve levar em consideração uma multiplicidade de fatores. Ainda que seja uma decisão que decorre dessa interpretação, nunca ou muito dificilmente é possível se definir como a única resposta possível. Tanto que não é que a administração percorre o caminho mais difícil em termos hermenêuticos e interpretativos para sustentar a sua posição. Se faz muito além de uma interpretação, se estende para muito além as possibilidades de interpretação gramatical do inciso 10 por meio do recurso a um vocábulo que está em outro dispositivo,
e que não se comunica com o primeiro. Além disso, essa interpretação sistemática que a administração faz, portanto, extrapola qualquer limite da sua possibilidade enquanto técnica interpretativa. Concordo com o professor Márcio Camarosano, a quem homenageio e saúdo novamente, que a administração gera com essa interpretação uma confusão. E não é uma confusão gerada de uma forma ingênua ou, enfim, não querida, mas é uma confusão gerada nesse sentido mesmo de negar o direito de defensoras e defensoras a terem a sua correta contraprestação por atividades realizadas em períodos de descanso, aos finais de semana, durante feriados e durante o recesso. Percebam, colegas, que esse Conselho Superior, por esse conjunto de fundamentos, tem total possibilidade de estabelecer os critérios que norteiam o gozo da compensação e a forma como essa compensação gera a contraprestação, nesse sentido de gozo, né, da compensação. O limite que é trazido na legislação e que é observado, e que deve ser observado por esse Conselho Superior, é no que tange o montante da indenização de um dos dias, né? Então, é possível que esse Conselho determine que um dia de plantão, em final de semana, em feriado, durante o recesso, corresponda a 2 dias de compensação, sendo que um desses dias de compensação gere a indenização, observado ali os limites do parágrafo 2º. O parágrafo 2º trata dessa conversão, e não do conjunto ou do quantum da compensação. Um aspecto importante trazido no parecer, e esse é um elemento que me parece dos mais relevantes, é que o artigo 7º, inciso 16 da Constituição, traz um direito fundamental, porque inscrito ali no título 2 da Constituição, de maior remuneração do trabalho em dias não úteis ou dias de descanso. E a Constituição, nesse mesmo dispositivo, também estabelece uma regra, um regramento, que esse dia de descanso ou essa remuneração decorrente do trabalho nesse dia de descanso deve ser remunerada no mínimo com 50% a mais do que um dia comum. Percebam, a Constituição, ela parte de uma premissa importante, né? O trabalho num dia não útil deve gerar uma contraprestação maior do que um trabalho num dia útil. E se poderia falar que o artigo 7º não se aplicaria aos servidores públicos, porquanto ali estabelecidos aos trabalhadores do regime privado, etc., mas a Constituição faz questão de comunicar esse mesmo direito, pelo artigo 39, parágrafo 3º, aos trabalhadores públicos, aos servidores públicos. E a Constituição se aplica a todos nós, todos os servidores públicos. Portanto, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, mais do que uma assimetria ou uma injustiça, me parece que a forma como regulamentamos no âmbito da Defensoria Pública quanto à compensação não se adequa à Constituição. A forma como nós tratamos a compensação para os nossos profissionais no âmbito da nossa instituição desrespeita frontalmente o artigo 7º, inciso 16, acumulado com o artigo 39, parágrafo 3º. Isso demonstra, mais do que a necessidade, uma urgência também no sentido de corrigir essa inconstitucionalidade no âmbito da instituição e, mais do que isso também, essa injustiça. E eu acho que nós estamos num período muito especial porque nós estamos às vésperas do recesso, um período em que há uma realização mais frequente, digamos assim, né, porque todos os dias do recesso temos ali defensores e defensoras, servidores e servidoras em plantão, e também nos espraiamos, como já colocado pela manhã, em comarcas que não têm defensoria pública. Então, no período do ano, esse é o ano mais intenso em relação a plantões judiciários, o que demonstra também uma urgência desse Conselho Superior em definir
essa situação no âmbito da Defensoria, sob pena de, além da permanência da inconstitucionalidade do nosso regime, que nós prejudiquemos os defensores que farão os plantões judiciais durante o recesso. Então, eu saliento a importância de que avancemos nesse sentido, nessa decisão. Em virtude da PADEP ter assento, mas não ter voto no Conselho Superior, e a necessidade, né, de um conselheiro encampar o voto da PADEP, transformando-o numa posição, já que por hora temos o voto do relator, eu gostaria de encampar e aderir, na verdade, né, encampar, incorporar a manifestação da APADEP, dando-lhe, né, a condição de voto, para que nós possamos, enfim, seguir por essa vertente, aqueles conselheiros e conselheiras que assim entenderem, e por todos os argumentos brilhantemente estabelecidos e colocados pelo presidente da associação, possamos, de fato, então, avançar e corrigir essa situação inconstitucional e injusta quanto ao regime de compensação na instituição. Então, queria desde pronto parabenizar a associação e encampar por voto a manifestação que é apresentada, devolvendo a palavra à presidência. Assumindo rapidamente a presidência, próximo inscrito é o conselheiro Rafael Camarão. Obrigado, presidente em exercício. Vamos dar sequência aqui com a discussão. Depois da apresentação, da exposição dos motivos aqui por parte da PADEP, ratificando e explicitando de forma bastante pedagógica as razões que foram trazidas no parecer técnico, no parecer jurídico, de um doutrinador bastante renomado na área do direito administrativo, e também ratificando a manifestação do conselheiro Alan nesse contexto, eu reputo que nem mais é necessário a gente fazer esse debate no âmbito técnico, no âmbito jurídico, para a gente saber se é viável ou não, se há conformidade com a lei complementar, com a Constituição, enfim, com o ordenamento como um todo. Porque, especialmente na condição de proponente, eu também já me debrucei sobre esse assunto e já cheguei à conclusão de que é plenamente viável. E a gente chega no ponto que desde o horário da manhã, durante a minha fala no expediente, eu tenho alertado que é o ponto sobre o qual esse conselho tem que se debruçar, que é a viabilidade política da alteração da dinâmica da regulamentação da atuação em finais de semana e recesso e feriados, a partir da equalização, né, da retribuição para aqueles que desempenham as atividades em dias não úteis. Nesse contexto, eu acredito que foi uma construção histórica de um período em que eu nem fazia parte da instituição ainda, a atuação nos finais de semana e uma retribuição pecuniária nessa forma de indenização, e que neste momento da história e do contexto político, da conjuntura que a gente enfrenta, há evidentemente espaço para que a gente avance ainda mais. Eu digo isso tanto porque há uma similitude com outras instituições, eu aponto isso na minha proposta, isso também vem na manifestação da APADEP, então, indicando que há sim uma possibilidade jurídica e política de equacionarmos a retribuição da atuação no plantão nesses moldes. Mas também pensando que aqui no estado de São Paulo, isso vale para todas as instituições, né, tanto para o Judiciário, Ministério Público e para a Defensoria Pública, há uma cultura de atuarmos exclusivamente durante um determinado período do dia, e isso vale tanto para os dias úteis quanto para os dias não úteis. Então, a gente estava discutindo aqui agora há pouco, no período da manhã, com a manifestação da nossa colega Dione, o horário da atuação no plantão, que está previsto lá na regulamentação das 9 às 13, mas que não é incomum que essa atuação se estenda para além disso, especialmente nos casos em que a gente não conta com o auxílio decisivo de servidores. Mas é importante apontar que em outras unidades da federação, o regime de atuação em sede de plantão é ininterrupto, tanto em dias úteis quanto em dias não úteis. Então,
no período em que não há expediente na Defensoria Pública, a gente também precisa começar a pensar na possibilidade de atuarmos, porque há sim demandas urgentes que podem acontecer fora do horário de expediente da Defensoria Pública, assim como há demandas urgentes que podem acontecer e acontecem, na verdade, em horário, no horário vespertino, por exemplo, durante os dias não úteis, fora do horário da atuação no plantão. E o detalhe aqui é que toda vez que a gente pensa nisso, parece que vem uma certa resistência, dizendo que não há demandas nesse contraturno, digamos assim, da nossa atuação, e que a ausência de demanda justificaria a nossa não atuação. E, na verdade, é exatamente o oposto. A gente só vai conseguir ter a noção da demanda que está reprimida fora do horário de atuação da Defensoria Pública a partir do momento que a gente abrir as nossas portas, porque senão a gente nunca vai saber o que está acontecendo de fato fora desse horário para a gente poder atuar e avançar nesse contexto. E eu digo isso a partir da minha experiência como servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como defensor público lá no estado do Acre, e conversando com colegas de outras unidades da federação. É bastante comum a atuação de defensores públicos, magistrados e membros do Ministério Público fora do horário de expediente normal durante a semana, também aos finais de semana. Então, nesse contexto, a gente precisa sim amadurecer e avançar a cultura institucional que existe aqui na Defensoria de São Paulo, para a gente também começar a pensar numa forma de atuação que traga o máximo de eficiência e o máximo de garantia dos interesses dos nossos usuários, da população vulnerável. E a gente assegurar que essa atividade não seja excessivamente penosa para os nossos quadros é essencial. A gente só vai conseguir discutir de uma maneira mais aprofundada e realista a nossa atuação idealizada, principalmente agora no âmbito do processo de expansão, a partir do momento em que a gente tiver uma organização institucional que permita que o defensor desempenhe as suas atividades sem qualquer tipo de prejuízo à sua vida particular, à sua vida social ou até mesmo à sua própria saúde. E isso depende, claro, de uma retribuição adequada, inclusive no âmbito da atuação no plantão. Então, ter a remuneração na forma como já acontece hoje e ter também a retribuição com um dia de compensação, me parece, do ponto de vista da proporcionalidade, bastante adequado. E eu tenho certeza que essa vai ser a conclusão que vai ser tirada no coletivo aqui do nosso Conselho Superior. E torço, inclusive, para que, seguindo o indicativo que a gestão deu nos últimos dias, essa votação se encerre na data de hoje, para que a nova regulamentação valha, inclusive, para o recesso, que me parece que é um bom momento para a gente testar e, eventualmente, no retorno das nossas atividades, aperfeiçoar o modelo que está sendo construído, ou melhor, está sendo melhorado, incrementado, a partir dessa discussão. Presidente, era essa a minha contribuição por hora. Obrigado. Conselheira Patrícia. Me inscrevi apenas para pedir vista do processo. Regimental, vista concedida à conselheira Patrícia. Nós temos aqui ainda a inscrição do conselheiro Leonardo de Paula. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu tinha até uma outra fala preparada aqui, mas fui pego de surpresa por esse pedido de vista, né? E o processo ficou, acho que 60 dias a cargo da assessoria jurídica do Defensor Público Geral. Foi pedida uma prorrogação desse prazo, conselheiro Alan, com a qual esse colegiado concordou, totalizando ali 120 dias do processo a cargo da gestão da Defensoria Pública. Creio que já tenha sido prazo mais do que suficiente para analisar o processo. O pedido de vista é regimental e eu não estou discutindo qualquer tipo de aspecto jurídico com relação a isso. É só uma crítica aqui eminentemente política, né?
necessidade, a adequação desse pedido. Não estou contestando. Entendi, conselheiro Davi. Se Vossa Excelência quiser usar o microfone, só para o pessoal ouvir, não, sem problema, sem problema. Se quiser, fique à vontade, por favor. Voltando, então, são 120 dias, né, vou voltar um pouco mais ainda. Eu estava dizendo que não é nenhuma objeção jurídica, que é o pedido de vista, é regimental, está pedido, não estou de forma alguma questionando juridicamente. É apenas uma crítica política, né, a adequação desse pedido, uma vez que a matéria já foi submetida à assessoria jurídica, 120 dias, né, um prazo demasiadamente aqui alongado para análise da questão. Creio que a gente poderia avançar nessa votação na data de hoje, uma vez que, como já bem trazido aqui pelo conselheiro Rafael Camarão, estamos às vésperas do recesso, conselheiro Alan. Salvo o melhor juízo, inclusive a manifestação hoje aqui no Momento Aberto da presidente da Associação dos Servidores, também foi no sentido de que, se possível, regulamente também para essa categoria, um incremento ali da remuneração do plantão antes do recesso forense, né, para que possam também legitimamente perceber os avanços dessa implementação. Nesses termos, então, eu queria desde logo adiantar o meu voto para seguir aqui o encaminhamento dado pelo conselheiro Alan, no sentido de aderir ao fundamento, à manifestação trazida pela APADEP, né, e deferir desde logo a remuneração do plantão no sistema 2-1, né, de um dia de plantão gerando 2 compensações, das quais, aí sim, por limitação legal, apenas uma pode ser indenizada. Então, gostaria que consignasse que eu adianto o meu voto no sentido do acolhimento da proposta nos termos do encaminhamento do conselheiro Alan, né, que, por sua vez, encampa a manifestação da APADEP. E, com isso, senhor presidente, eu agradeço e devolvo a palavra. Desculpa, eu pensei alto na hora e acabei interrompendo o conselheiro. Vou devolver a palavra ao presidente, que está retomando aqui a sessão. Temos mais algum? Temos o conselheiro Rafael Português inscrito. Obrigado, com a palavra. Senhor presidente, novamente, boa tarde a todos. Quero aqui novamente elogiar profundamente o papel e a mobilização pela Associação Paulista de Defensores Públicos, na pessoa do seu presidente, não só pelo parecer construído com importantes expoentes do mundo jurídico, como também pela própria manifestação, que, parece, enfrenta todos os argumentos lançados e enfrenta de uma maneira. E eu acho que eu só posso entender essa manifestação aqui como de apreço, né, ao elogio, né? Poderia deixar um pouco mais. E essa manifestação é uma manifestação política contundente da Associação Paulista, jurídica e política, contundente, endossada aqui também com brilhantes argumentos pelo conselheiro Alan, que deixo desde já que vou aderir o posicionamento do conselheiro Alan no sentido de encampar a manifestação da Associação Paulista de Defensores Públicos. Gostaria de destacar que ontem fizemos uma reunião, a PADEP, né, e os conselheiros chamaram uma reunião aberta, que teve participação simultânea de quase 58 defensores públicos, 75 pessoas participaram dessa reunião, apesar de ser um tema onde nem todos da carreira estão inscritos, e todos encampando e endossando essa posição, não tivemos nenhuma manifestação contrária a essa trazida pela Associação Paulista de Defensores Públicos. 2 argumentos devem ser aqui destacados. Primeiro, e aqui dialogando com o conselheiro Júlio Tanoni, a PADEP enfrenta concretamente o que de fato, né, foi feito ali pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas endossou a manifestação e aqui a deliberação do Conselho Superior em 2013. Apesar da crítica lançada pelo conselheiro Júlio Tanoni à decisão daquele Conselho Superior, no sentido de que aquilo teria sido, não sei se foi exatamente essa palavra, conselheiro Júlio, pode me corrigir, mas teria sido uma aventura do Conselho Superior naquele momento. Qual foi a palavra, então? Foi um erro.
acho que foi até mais grave, no sentido de que teria sido um erro, apesar do conselheiro Júlio Tanoni entender que foi um erro, o Tribunal de Contas entendeu que foi um acerto e endossou em próprio novembro daquele mesmo ano, né, quando já tínhamos 2 meses de pagamento dessa deliberação, como foi colocado pelo Conselho Superior, considerou aquilo de maneira legal. Não só o Conselho considerou, como depois, novamente, o próprio conselheiro Dimas Ramalho novamente endossou a posição do Conselho Superior. Se não bastasse isso, nós temos tanto o Ministério Público como o Tribunal de Justiça falando o contrário daquilo que o conselheiro Júlio Tanoni defende e a Jota, no sentido de que nós teríamos apenas possibilidades, no caso do defensor público, né, nós teríamos a excepcionalidade do defensor público, enquanto o Ministério Público e o magistrado recebem, né, 2 compensações pelo dia de atuação, o defensor público, nós deveríamos nos resignar e receber apenas uma compensação por dia de trabalho. Apesar de que, como consta aqui no parecer da associação, isso confrontar o próprio texto da Constituição. Mas o destaque me parece aqui maior, e aí, na verdade, reside a maior contradição, me parece, da Jota, porque contradiz o próprio comportamento da Defensoria Pública. Se alguém está pedindo uma parte. Como foi? Ah, entendi. Bem, finalizando, até porque parece que as pessoas já querem a palavra. Mas finalizando a minha manifestação, me parece que é o ponto central e um ponto aqui que eu gostaria que todos aqui tomassem atenção, com o senhor Luiz Felipe também, que é uma pessoa que está muito atento a esse debate na data de hoje, é no sentido de que o artigo 155 da nossa lei orgânica, ela prevê a possibilidade de regulamentação dos dias de substituição pelo Defensor Público Geral, remetendo ao parágrafo 2º do artigo 134. É justamente esse parágrafo 2º do artigo 134 que é interpretado pela Jota para dizer o seguinte: só temos uma possibilidade, a possibilidade de uma compensação por dia de trabalho. E aí reside a maior contradição, porque durante meses aqui, várias sessões, debatemos aqui um critério justo para a substituição. E era a proposta aqui, encampado pela maioria dos conselheiros, de que, olha, o certo, o correto aqui é um dia de substituição, um dia de compensação por dia de substituição. E o que nós temos, na verdade, de resultado disso? Que agora, nesse exato momento, a própria Jota, a mesma Jota que endossou, acredito, a manifestação da Defensoria Pública Geral, ela vem dizer o seguinte, ó, na verdade, vocês não podem aqui, o Conselho Superior não pode fazer uma outra alteração. O Conselho Superior não pode interpretar de uma nova forma. Isso também é muito bem enfrentado, o conselheiro Alan destacou isso como a questão da única opção, ela na verdade contradiz aquilo que é a melhor razão para a administração pública em diversos casos, trazendo os argumentos aqui do parecer, mas contradiz exatamente com o que nós estamos debatendo aqui. O que a Jota diz é, o Defensor Público Geral, ele tem discricionariedade, e o Conselho Superior não tem discricionariedade. Apesar de essa decisão ser consentânea com aquilo que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público já decidiu, e ser consentânea com a própria Constituição. Então, novamente, eu vou aderir aqui o voto do conselheiro Alan, que encampa a manifestação da Associação Paulista, e também rogar, como aqui fez o conselheiro Leonardo, no sentido de que devemos enfrentar e votar desde logo, porque já temos posição. Tanto já temos posição, que a própria Jota da administração já se manifestou em relação ao assunto. São essas considerações, senhor presidente. Devolvo para as demais considerações dos outros conselheiros. Conselheiro Alan Ramalho. Na verdade, eu ia fazer um questionamento ao presidente mesmo. Posso fazer agora? Eu posso... eu retiro a minha inscrição e me inscrevo após a inscrição do Rafael Camarão. Então, escrito agora, conselheiro Escófano. Conselheiro Leonardo, me escuta? Alan, voltou à presidência aqui. Então, estou retomando aqui um questionamento da presidência. Não, é que na verdade é mais uma pergunta, uma indagação. Retomando a palavra ao conselheiro Alan. Obrigado, presidente. Não precisa ser respondido agora, acho que afinal a gente pode deliberar isso melhor.
De fato, a vista é regimental e ela tem o prazo do regimento, que são 3 sessões. Pela minha contagem, a sessão de obrigatoriedade da devolução da vista seria só o ano que vem, na primeira sessão. A minha preocupação é, diante de tudo que foi construído do parecer e diante da proximidade do recesso, eu queria, na verdade, indagar a administração se, e aí entendo que a vista da terceira Subdefensoria Pública Geral, mas não é uma decisão individual da cadeira nata, mas uma decisão do bloco de gestão, se pretende seguir esse prazo e se ela devolver o ano que vem, ou se seria possível a devolução antes do recesso para que a gente possa deliberar, e isso abarcando a maioria dos colegas que desenvolverão as atividades durante o recesso. Não precisa responder agora naturalmente, mas eu gostaria que, enfim, isso pudesse ser considerado para a decisão de Vossas Excelências nesse sentido. Acho que depois do conselheiro Alan, conselheiro Leonardo Scófano, é isso? Mais uma vez conosco, conselheiro Scófano. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a PADEP por essa iniciativa, sempre atenta a essas questões corporativas, essas questões que trazem o retorno ao defensor público, ao colega que atua nos plantões em situação de desvantagem em relação aos promotores de justiça, aos juízes e que exercem o mesmo trabalho. Então, gostaria de parabenizar a PADEP e também acho razoável pedido de vista por parte da administração, até para analisar esse parecer do jurista Camarosano, né, o professor da PUC, professor doutor da PUC, também para analisar a manifestação da PADEP. Então, espero que a administração modifique o seu entendimento no assunto. E também queria registrar, antecipar o meu voto, de acordo com o encaminhamento feito pelo conselheiro Alan. Então, aderindo aos fundamentos, aderindo à manifestação da PADEP e aderindo ao encaminhamento do conselheiro Alan, eu antecipo o voto. Conselheira Érica. Obrigada, boa tarde. Acredito que as falas que me antecederam já esgotaram o tema. Eu também gostaria de antecipar o meu voto, encampando o encaminhamento trazido pelo conselheiro Alan. Parabenizo novamente o conselheiro Rafael Camarão pela proposta, a PADEP pela iniciativa de trazer um parecer extremamente qualificado, fundamentado, que nos dá total segurança jurídica para dar esse passo tão importante nesse caminho, nessa trajetória que estamos traçando de fortalecimento institucional e valorização dos nossos profissionais. Então, só para adiantar o meu voto também, junto com o conselheiro Alan, agradeço e devolvo a palavra. Obrigado, Érica. Conselheiro Rafael Camarão. Presidente, eu me inscrevi aqui para dialogar na linha do que o conselheiro Alan mencionou, em relação a gente ajustar uma data para que esse processo retorne à pauta desse conselho, para a gente deliberar sobre ele em definitivo, considerando a iminência do plantão do recesso. O período em que muitos colegas, arrisco dizer que centenas de colegas, vão desempenhar suas atividades em dias não úteis, seriam abarcados por essa nova regulamentação. E aí fica aqui o meu questionamento para a gente tentar ajustar, ainda que, como mencionou o conselheiro Leonardo, né, não haja um óbice jurídico, técnico, regimental, a prorrogação da discussão para o ano que vem. Fica aqui o nosso apelo para que esse processo retorne até o dia 15, que é a nossa última sessão, ou que a gente designe uma sessão extraordinária. A gente teria aí o dia 18 e 19 ainda, mas enfim, fica esse pedido, essa sugestão para a gente avançar. Seria possível, presidente? Obrigado, conselheiro Rafael Camarão. Conselheiro Alan retirou a inscrição. Primeiro, então, registrar que acho que a secretaria agradeceu o Davi pelo exercício aqui da presidência. Me parece, Sara, se precisar de apoio no registro dos votos que foram antecipados aqui pelas conselheiras e conselheiros. Há um exercício, como já bem apontado, regimental, pelo pedido de vista, né? Naturalmente, claro, a gente vai analisar aqui o momento de trazer o processo de volta à pauta, mas também com essa tranquilidade de que estamos seguindo aqui a tramitação, avançando na tramitação
desse processo. Não sei se temos mais alguma inscrição. Presidente, só para deixar claro, então a administração não reforça o compromisso de devolver antes do recesso, vai seguir procedimentalmente, regimentalmente, os prazos que o regimento lhe dá. Se tiver alguma sinalização de trazer antes do recesso, conselheiros e conselheiras vão ficar sabendo. Acho que um pouco parecido até, conselheiros, a gente não tem seguido essa linha. Hoje a gente teve aqui o debate do processo que trata da expansão institucional, em que também os conselheiros e conselheiras sabem, há uma expectativa muito grande da gente fazer esse avanço. Optei aqui por ser muito singelo, né, no terceiro pedido de vista sucessivo que tem num processo em que, historicamente, sempre que apresentado aqui no Conselho Superior da Defensoria Pública, na sequência havia uma manifestação aqui para abertura de consulta pública. Mais uma vez, acho legítimo, né, o pedido de vista, e acho que a gente não precisa entrar nesse campo da crítica em relação ao exercício dele, embora, claro, aqui se houver alguma sinalização diferente, compreendi o fundamento trazido aqui pelos colegas, claro, é um fundamento sensível, o conselheiro Alan, o conselheiro Camarão, não tem nenhuma dúvida em relação a ele, mas também internamente, junto com as pautas aqui institucionais, né, desse final de ano, essa entra como uma pauta prioritária para ser analisada também e haver essa devolutiva ao colegiado, oportunamente, seja no prazo regimental, seja antes dele. Presidente, não havendo essa composição em relação à data do retorno do processo para a pauta antes do recesso, eu vou fazer um pedido de vista também, juntamente com a terceira subdefensoria, já anunciando para a carreira que, impreterivelmente, no dia 12 de janeiro, que é a terceira sessão exata, né, a partir de agora, trarei esse processo com a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, e naturalmente, conselheiro Rafael Camarão, qualquer sinalização em sentido contrário, o conselheiro vai ser o primeiro aí a ser procurado. Tudo bem, conselheiros e conselheiras? Agradecer aqui mais uma vez por essa sessão, reforçar o convite para que, podendo, compareçam conosco, né, na cerimônia de abertura hoje das atividades da Conferência Estadual, conselho bem representado pelo conselheiro Rafael Português, já confirmou presença, o que muito nos alegra para esse evento, então espero poder contar com a presença aqui do conselho, também o conselheiro Júlio sinalizou a presença, conselheira Mara, conselheira Patrícia também, conselheira Érica também, muito bom, então fica aqui esse registro, agradecendo às 18 horas. Às 18 horas a gente tem enfrentado no decorrer do dia alguns desafios com o trânsito, né? As pessoas, os delegados chegaram com um pouco de atraso na Uninove da Barra Funda. Eu vou confirmar já, mas me parece que não é o principal mesmo. Então, com isso, agradecer aqui as equipes que viabilizaram essa transmissão, os conselheiros, conselheiras, a equipe da TI, da Secretaria do Conselho, desejo um ótimo encerramento de expediente e final de semana a todas e todos. Muito obrigado, declaro encerrada essa sessão.